Feliz dia, Bom te ver, amiga. Bom te bom ver te demais. ver. A gente fala muito pelo zap, mas pouco, né? É Nossa, verdade, poucas vezes. Muito bom, estamos entrando então. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Ai, que tema, meu amigo. Olha, tô com o artigo aqui que eu você imprimi. imprimiu, é? Legal. Eu imprimi porque eu queria fazer anotações e sublinhar pontos, né? Porque você já Uhum. tinha sublinhado alguns pontos, mas queria colocar as minhas anotações, as coisas que eu queria pontuar e, nossa, ele é um dos artigos mais profundos, assim, que eu já li. É, na verdade, é o primeiro desse assunto especificamente, mas ele tem uma profundidade, assim, que é diferente, assim, da outra pegada que a gente estava tendo dos seus artigos de outras pessoas do MOV, né? E ele toca porque é Jesus, né? A gente não tem como negar o amor e a força que tem Jesus. Bom dia, Luciano. Tá mandando bom dia para Nath e Rafa. Muita luz. Muito Ah, obrigada. Vocês legal. todos. Roseli. Olha aí a nossa querida amiga Eliana, do Sloveg. Oi, Boa tudo bem? tarde. Muito obrigada a todos que vieram. A Evinha também está acompanhando com a gente. Bom, vamos então dar no início já, esperando o pessoal entrando, né? Agradecer então primeiramente a todos que se dispuseram a estar aqui conosco, que tenhamos um dia maravilhoso, um sábado, um final de semana de muita luz e que esse encontro, essa live, esse momento que a gente tem para estar um pouquinho com Jesus possa tocar o coração de todos, que a gente possa sair daqui melhores, mais leves, revigorados e que essa mensagem possa chegar nos nossos corações, para mim, para o Rafa, para todos que estão assistindo, para todos que não estão acompanhando ao vivo, mas estão acompanhando depois. Sejam muito bem-vindos e que essa mensagem possa servir de consolo e alento para as nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Bom, turma querida, de segunda-feira a gente teve uma live incrível, né? Até senti falta de vocês. Toda segunda-feira eu tô aqui, o Rafa fez uma live brilhante, né, com o professor Daniel. Foi incrível. Para quem perdeu, tá na nossa playlist, né? O professor Daniel, ele é ateu, estudioso da ética animal e fez um bate-papo maravilhoso. Então, para quem perdeu, dá pra gente assistir aqui no nosso IGTV, né? Uhum. E hoje nós vamos conversar então sobre um tema muito polêmico, muito debatido, muitas pessoas falam sobre isso, cada um com uma opinião diferente, né? E o Rafa escreveu esse artigo gigantesco, vou mostrar para quem não estava antes, que eu imprimi 40 páginas, brilhante mesmo, muito bem conduzido. A gente até brinca que foi até uma psicografia isso, porque saiu bonito assim da espiritualidade. E para começar então, eu queria que você me falasse o que te motivou a escrever esse artigo, quais foram as referências principais que você usou para isso e como que você foi construindo esse raciocínio para chegar numa conclusão da ética animal, né, do cristianismo e de Jesus. Por favor. Vamos lá. Primeiramente, é muito bom te ver, Nath. Muito bom mesmo, né? Você sabe que eu me empolgo com a sua juventude, com a sua dedicação aos animais, né? Aos seres humanos. Parabéns, tá? Sigamos aí nessa tarefa linda de levar amor aos animais, às plantas, às paisagens, aos mares, à natureza linda. E a tua turma aí, estou aqui vendo, a Flávia chegou agora, a perita vegana, a Eliana está aí, o Luciano, a Opa! Ju. Bom demais acordar assim, né? E interagir com a galera aí, com essa turma tão dedicada. A Ieda também. Enfim, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar aqui a refletir sobre este artigo. E olha, Nath, deixei muita coisa de fora, hein? Você Porque falou. Eu falei, gente, vai ter o quê? Um livro? tem muito Não é mais coisa possível. para ser abordada. Caramba. Vamos lá. Eu trouxe uma companhia, Nath, aqui, ó, para acompanhar conosco, ó. Ah, que lindo! Só Eu um tenho só pouquinho. uma planta falsa. Sabe por que eu trouxe ele? Porque Por eu estou quê? preparando um artigão sobre ele, os animais e a natureza. Ih, caramba! Que Vai vir mais um bacana! grandão aí. Meu Então, Deus. vamos lá. Quais foram os incômodos, as inspirações para escrever esse artigo? Bom,
eu me incomodo muito com o seguinte: por que que as culturas cristãs, as tradições cristãs modernas, e colocamos aí a nossa amada doutrina espírita, ou o espiritismo, para quem não conhece, não tem nos conduzido diretamente ao veganismo, ao vegetarianismo, à ética animal? Esse é o maior Uhum. incômodo da minha vida, enquanto alguém que vivencia a cultura cristã espírita, né, na prática, de maneira muito ativa. Eu sou uma exceção, já falei isso em algumas lives, porque eu me tornei vegano a partir da leitura do Espiritismo. Mas quando a gente pergunta, né, ao pessoal, raros são os que chegaram no vegetarianismo, no veganismo, a partir das experiências no movimento espírita. E isso é muito estranho, porque uma doutrina que prega o amor, como é que ela não vai nos levar, nos conduzir, nos orientar, né, no nosso livre-arbítrio, a não a chegar diretamente, né, nesse amor não só pelos humanos, mas também pelos não humanos. Então, isso é uma coisa bastante contraditória, ao meu ver, e bastante incômoda. Então, isso foi um incômodo que me induziu a escrever esse artigo e muitos outros, né, que estão no MOVE, que também tem como mote aí esse incômodo. E uma outra questão importante é o seguinte: nesse artigo eu busco colocar em evidência essa contradição das culturas cristãs modernas. Qual a contradição? Como é que Jesus, o fundamento máximo do amor aqui na Terra, o maior representante de Deus aqui na Terra, pode ter se alimentado, endossado ou prescrito o consumo de animais? Pode ter, né, endossado aí para que as sociedades, as pessoas explorassem e consumissem os animais. No meu modo de entender, o amor não pode ter se alimentado da violência. Então, quero colocar em evidência essa contradição para se fazer pensar. E não trago coisas da minha cabeça, tão somente, né? Trago fundamentos lógicos, né? E de diversas partes de cristãos ou não cristãos, historiadores, ateus, espiritualistas. Trago uma série de fundamentos para justificar essa ideia, né, de que, já entregando aqui todo o último capítulo da novela do artigo, de que Jesus Spoiler. não animais e não prescreveu, né, não endossou, né, o consumo de animais. Então, eu faço Uhum. aí de elucubrações, né, sobre essa questão. Então, é a partir daí que surge esse artigo, desse incômodo e com essa ideia de colocar em evidência essa contradição. Você até fala assim que para você é óbvio, né, que Jesus não prescreveu, né, não endossou, como você coloca, essa violência com os animais, até porque Jesus tinha uma visão muito para frente, não se bastava apenas aquele contexto histórico, né, mas tudo que viria depois, do impacto que as palavras dele teriam numa sociedade moderna e industrializada, né? E aí você, a partir do pressuposto, no final da introdução, você fala, para mim é óbvio, mas eu vou argumentar para você, leitor, para você chegar no caminho que eu pensei que eu cheguei, para endossar essa conclusão que eu cheguei. Eu achei isso demais, assim. E a maneira Uhum. como foi conduzido o artigo, eu achei de uma maneira muito pessoal, sabe? Uma primeira pessoa ali, parece que você está realmente conversando, não sei se tivesse intenção, mas conversando com o leitor para que você estivesse numa conversa, assim como eu e você estamos, e você estivesse argumentando essa posição que você pensa. Então, é mais ou menos esse sentido. Advogado, né? Conseguiu usar os argumentos certinho para a gente chegar nessa conclusão maravilhosa. E, E Nath, seguindo, deixa eu falar. só uma colocação aqui. Esse assunto pode parecer assim não tão importante para alguns, mas percebam quais são as consequências de se interpretar um Jesus consumidor de animais, em sendo Jesus esse ser que dividiu a história em duas eras. Então, aí as consequências. A gente Uhum, sabe
cristianismo é imenso no mundo, influenciou cultura e sociedades, a ciência, a legislação, e nós aqui, ocidentais, da América Latina, colonizados, sofremos também uma grande influência do cristianismo. Então, quais são as consequências de ter Uhum. prevalecido historicamente a tese de um Jesus consumidor dos animais? Estão aí parte das consequências. Basta a gente olhar os dados da exploração dos animais, né, aqui na Terra e a crise ambiental sem precedentes que estamos vivendo. Tem influência Uhum. aí. Exatamente. E se tem influência, a gente se pergunta, mas da onde que veio essa influência? Por que que a gente tem a imagem de que Jesus comeu peixe? A gente tem o símbolo do cristianismo, que é um peixe, né, em favor dos pescadores, né, da Galileia. Então, é justamente nesse ponto que você inicia o artigo. Você tem aí a introdução e você começa com as reflexões bíblicas propriamente ditas, ataca já no coração. E a primeira parte que você fala, então, é buscando quais são as referências bíblicas que citam, de alguma maneira, essa relação, se, tipo, se fala realmente que Jesus comeu peixe, né? Que as pessoas poucas vezes têm a atenção de consultar a Bíblia para falar qual exatamente é o trecho que cita isso, né? Então, a gente pode começar por isso. Sim. E também uma coisa importante que eu coloco lá na introdução é que quem está assistindo aí, participando, já deve ter em algum momento se deparado com aquele debate, né? Ah, Jesus comeu peixe, Jesus ajudou os apóstolos a pescarem, né? Traz aí esses fundamentos bíblicos que você está relatando, né? Então há Uhum, geralmente assim, essa polêmicazinha, esse contraste. Eu começo justamente focando nisso, né? Opa, onde estão esses fundamentos para uhum, sustentar que Jesus comeu ou não comeu peixe, né? E como eu coloco no preâmbulo, o título Jesus comeu peixe é só para iniciar uma conversa, porque o assunto vai muito mais além do que isso, né? Eu interpreto as passagens bíblicas, não todas, mas coloco a maioria, e interpreto elas e trago os fundamentos, sobretudo à luz da doutrina espírita, à luz do método kardeciano de interpretar os textos bíblicos. E para quem não conhece, o Espiritismo ele não se funda em interpretação literal. A interpretação literal é o primeiro passo apenas para conhecer o texto. Então, o Espiritismo ele vai buscar tirar o espírito da letra. Então, os espíritos que ditaram a doutrina espírita vão fazer várias interpretações sobre as passagens de Jesus. E nesse artigo eu trouxe algumas desses espíritos. E deixei muitas de fora. Uma, por exemplo, Nath, vale a uhum, pena a gente só fazer um ensaio aqui sobre uma interpretação de Emmanuel sobre a passagem de Jesus auxiliando os apóstolos a pescar. Porque muitos falam, Jesus ensinou os apóstolos a pescar, ensinou não, ajudou, né? Então como assim uhum. ele... Enfim. Então no livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier, tem um capítulo que é o capítulo 21, chamado Caminhos Retos. E aqui Emmanuel vai interpretar justamente essa passagem, onde Jesus pede para eles lançarem a rede para a banda da direita naquela pescaria. E Emmanuel vai interpretar assim, resumidamente. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. Então, se a passagem está falando de pescador, Emmanuel vai falar que o pescador é o espírito humano. Não é a pescaria em si, não é literal. E ele é pescador dos valores evolutivos. Então, o espírito humano é pescador de valores evolutivos. Segundo, a posição de cada qual é o barco, ou seja, a sua posição evolutiva, a minha, dos espíritos terrenos, é o barco. Então, está interpretando figuradamente, não literalmente. E em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Não é rede de pescar animais, são redes de interesses. E quais interesses, Emmanuel vai dizer? São os pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, em busca de uma verdadeira justiça. Então, é a rede de interesses, não é rede de pescar. Né? Enfim, ele vai dizer que quando Jesus fala para lançar a rede para a banda da direita,
onde os pescadores, nessa passagem, né, coletaram uma série de peixes, ele vai dizer que, na verdade, essa rede de interesses, esse jogar para a banda da direita é justamente essa busca por justiça, essa busca pelo bem, essa busca pelos bons pensamentos, pelas virtudes que a gente busca vivenciar, né, com os ensinamentos espíritas. E ele diz, por fim, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então é só um ensaio aqui para demonstrar que, à luz da doutrina espírita, a interpretação literal não cabe, porque essas passagens bíblicas que sustentam que Jesus comeu peixe, outra coisa, só é possível por interpretação literal. Só assim. Em alguns casos, poucos e raros casos que eu interpreto aqui. Mas à luz da doutrina espírita é muito difícil sustentar realmente aquilo ali, literalmente, aconteceu de fato, e é assim que a gente tem que interpretar hoje, no século XXI. Uhum. E você cita o trecho do Evangelho de Lucas, né? Que aí tem uma passagem direta, que é polêmica, que fala de Jesus comendo peixe após o aparecimento dele depois da morte, né? A ressurreição, isso. Uhum. O que você gostaria de comentar sobre isso? Que é o ponto central, né? Da polêmica. A passagem, turma, mais utilizada para Uhum. fundamentar comer o peixe. Título aqui do nosso artigo, né? Ela está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 43. E essa passagem aqui é interessante porque ela ocorre após a crucificação, a ressurreição de Jesus. E Jesus aparece diversas vezes, né, após a sua ressurreição, para os apóstolos, para os discípulos, como está registrado no Novo Testamento. Em determinada aparição, ele encontra lá uns companheiros que estavam conversando e jantando, digamos assim, né? E ali Jesus pede, né? Ah, me dá o peixe e tal. E ali Jesus come o peixe, se a gente for fazer a interpretação literal. Essa é a passagem que é a passagem mais clara sobre isso, tá? Não tem outras assim tão claras como essa. Então, vamos pensar o seguinte: a ressurreição é um dogma, é a doutrina fundamental para a tradição cristã católica, sobretudo. Então, não haveria uma forma mais contundente de demonstrar que Jesus ressuscitou em corpo físico, que é o entendimento do dogma católico, do que dizer que ele comeu um peixe, alguma coisa. Então, isso coloca aqui em xeque essa passagem, nos ajudando a pensar em outras possibilidades. Ok? Beleza. Mas a doutrina espírita não crê na ressurreição de Jesus em corpo físico. Não é verdade? A aparição de Jesus se deu em corpo espiritual. Kardec interpreta isso várias vezes, e os espíritos também. Não acreditamos no dogma da ressurreição. Jesus aparece com seu perispírito, com seu corpo espiritual. Tá? Então, qual a necessidade de consumir alguma coisa num corpo espiritual? Então, eu penso que, e há outros pensadores pensando o mesmo, que, na verdade, ali houve um interesse dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, de demonstrar que Jesus realmente ressuscitou em corpo físico. Porque era um pensamento fundamental para comprovar a imortalidade da alma, para comprovar que Jesus realmente cumpriu aquilo que ele pré-anunciou. Então, a que ponto essa necessidade afetou o texto no Novo Testamento? Acho que foi uma intenção legítima, se foi realmente isso que aconteceu. Importante, né? Ou, como maneira pedagógica, Jesus, naquele instante, para educar os seus nesses ideais da imortalidade, da sobrevivência da alma após o corpo, ele pode ter se valido desse instante para comprovar que ele voltou, que ele continua vivo, que a morte não existe.
Então, como instrumento pedagógico, já que as pessoas estavam comendo naquele momento, me dá de comer. E participou daquele banquete, como recurso pedagógico. E isso jamais poderia endossar o que fazemos com os animais. São coisas absolutamente diferentes. Se Jesus realmente ali participou daquele banquete com os apóstolos, com um fim superior, um propósito divino de comprovar a imortalidade da alma, é absolutamente diferente isso do que o endosso, a prescrição, a exploração que fazemos com os animais. Essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Então, usar esse trecho para interpretar isso aqui, há uma disparidade muito grande nisso. Então, mesmo se Uhum. ele tivesse participado, comido ali o peixe, não endossa jamais o que temos feito com os animais, né? Então, esse é um ponto importante, é um versículo sensível, porque é um versículo que se funda, é utilizado para fundamentar um dogma, né? E trazendo aí a interpretação espírita, não havia nenhuma necessidade de Jesus em corpo espiritual consumir animais, né? Então, na passagem Uhum. mais frequente que fundamenta isso, eu acho que ela é facilmente interpretada de outra maneira, com lógica, com fundamento. Uhum. E o mesmo acontece, né, com a multiplicação, né, que eles falam de multiplicação de pães e peixes, que o próprio Kardec, né, ele fez uma interpretação, eu não lembro se, acho que foi na Gênesis, na parte dos milagres, né, que Kardec até fala que foi uma grande metáfora e que Jesus havia alimentado a alma das pessoas e nossa multiplicação. Então, dá uma E, contextualizada, o que que é essa problemática envolvendo a multiplicação, que é um outro ponto também da Bíblia. se tratam daquelas passagens onde Jesus multiplica os pães e os peixes, né? Lucas, Marcos, Mateus, né? Fizeram esses registros. João também fez. Então, tem uma das passagens que havia uma turba, uma multidão de pessoas, 5.000 pessoas, seguindo Jesus para ouvir as suas pregações, conseguirem curas, né? Vários interesses. E você imagina uma peregrinação de 5.000 pessoas aflitas, mulheres, idosos, crianças, né? Aquela turma ali, e chega no fim de tarde, depois daquela peregrinação, e os apóstolos dizem para Jesus: Mestre, estão com fome, estão cansados, né? Fim do dia, né? Então ocorre ali, Jesus pergunta, né, o que vocês têm, né? Aí trazem 2 peixes e 5 pães. Aí ocorre aí a multiplicação dos pães e dos peixes, sem entrar em muito detalhe aqui, só contextualizando. Então Jesus abençoa o pão, nenhum dos evangelistas fala que ele abençoou o peixe, mas ele abençoou o pão. O tema central é o pão, não é o peixe, tá? Dessas passagens. E, enfim, aí ele sacia a fome ali daquela multidão faminta, ok? Kardec vai dizer que isso é uma parábola. Está lá em A Gênese, a interpretação de Kardec. Que, na verdade, Jesus, com o seu magnetismo puro, inacreditável, inenarrável, sublime, saciou a fome daquelas pessoas. Então, é uma parábola, uma metáfora para Kardec. Imagine, né? A gente está falando de um espírito puro, está falando de um governador planetário. Então, vamos Uhum. pensar pela lógica, pela fé raciocinada. Um espírito puro, né, o formador do planeta Terra. Quais opções ele teria ali para alimentar aquela multidão faminta? E dentre essas opções, ele vai escolher logo o peixinho? Um ser senciente que sofre, que tem direito de viver, do qual ele próprio, governador, deu condições e gere a existência deles aqui na Terra. Ele vai escolher logo o peixinho? Não é verdade? Eu fico muito com Kardec nessa passagem, é uma metáfora. E outra coisa, Nath, vou te passar a palavra. Se ele realmente alimentou essa multidão com pães e com peixes, gente, mais uma vez, como endossar o que a gente faz com os animais hoje através daquela passagem que se trata de uma necessidade urgente ali de pessoas aflitas passando fome? A gente não prega o veganismo para essas pessoas, para essas necessidades. Eu não pego, nunca preguei, nunca vou pregar. Eu prego o Uhum. veganismo para quem tem condições, pode fazer as mudanças. Para quem não pode, eu não entro nesse assunto.
né? Diga, Nath. Exatamente. Então, eu queria ler a parte que você fala da científica de quem são os peixes do ponto de vista do que a ciência já descobriu. Eu achei essa parte, nem eu sabia disso e eu faço veterinária. É assim, ó, diz a investigação científica. Os peixes constroem ninhos complexos, formam relações monogâmicas, caçam de modo cooperativo com outras espécies e usam ferramentas. Reconhecem-se uns aos outros como indivíduos e mantêm um registro de quem merece confiança e quem não merece. Tomam decisões individualmente, monitoram o prestígio social e competem por melhores posições. Usam estratégias maquiavélicas de manipulação, punição e reconciliação. Têm significativa memória de longo prazo, habilidade para transmitir conhecimento uns aos outros e também podem passar informações de geração a geração. Tem até mesmo o que a literatura científica chama de tradições culturais duradouras para caminhos específicos, até locais de alimentação, instrução, descanso ou acasalamento. Sabe? Incrível, né? Eles são danados. Incrível. Danadinhos. Exatamente. O que Eles falta punem. ali, o que falta ali nos textos é a expressão que não está muito desenvolvida ainda, né? Então, essa Uhum, expressão tática, né, que não faz muitas vezes uma expressão de dor quando é pescado, né, em outras circunstâncias, pode passar uma ideia, ainda infantil, de que eles não sentem, né? Mas há vários artigos científicos, pesquisas, demonstrando essa capacidade deles, né? uhum. Então, eles ali com várias maneiras de saciar a fome daquela turma, não iria utilizar essa maneira causadora de sofrimento aos nossos irmãos peixes, né? Então, eu acho Era que óbvio que Jesus sabia disso, né? Sabia dessas informações. Ele é o governador do planeta. Ele criou a constituição do peixe, gente. Todas as espécies de peixe, Jesus tem papel ali como co-criador em estado maior. Tá no caminho da luz, gente. A gente tem que começar a juntar os pontos soltos, assim, que a doutrina espírita coloca sobre o assunto e construir uma imagem na nossa cabeça e o entendimento do assunto. Ele não pode ficar passar despercebido coisas importantes que a gente tem nos livros, né, da doutrina, E outra né? coisa, é uma pergunta que eu fiz nesse artigo. Outras personalidades, à época de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus, vivenciaram o veganismo, o vegetarianismo? Sim. Ao lado de Jesus tinha o grupo dos essênios, que eu cito também ali, né? Eram a alimentação frugal, sobretudo, vegetariana. E vários discípulos de Jesus, que eram discípulos de João Batista, né? Quando João Batista anuncia que esse é o Messias que eles esperavam, muitos deles eram essênios, viraram discípulos de Jesus. Então, João Batista talvez foi também vegetariano, né? Tem muitos estudos sobre isso, né? Ali ao lado de Jesus já haviam vários vegetarianos. Antes de Jesus, Pitágoras, uma das maiores referências ali, né, de uma ética animal também, dentre outros, né? Assim, então, ao lado, antes e depois de Jesus, várias personalidades vivenciaram esse vegetarianismo. Então, por que que o governador planetário não iria vivenciar isso? Seria diferente, Exatamente. né? Aí eu coloco até no texto, né, Nath? Se eu, um espírito aqui tão inferior, vivo numa cidade, num país, num mundo, né, majoritariamente consumidor de animais, por questão de ética, por questão, né, de amor, vivo o veganismo, me esforço para viver o veganismo, ainda mais Jesus. Ainda mais tem lógica, é isso? Ainda Não mais. tem, né? Eu ia seguir, porque você fala de outras situações, assim, da Bíblia, e aí eu queria saber se você quer ir para esse ponto, a gente passa para outras interpretações fora a Bíblia. O que você gostaria de seguir? Vamos passando, vamos passando. Vamos passando? Tá bom. O próximo tópico que você coloca é a parte de ética e teologia de libertação animal. E aí, nesse ponto, você cita um livro maravilhoso, eu ainda quero ler. Eu falo maravilhoso só pelo ponto que você tocou, já é incrível. Imagina o livro, esse aí, A Vida dos Outros. Ele é de dois frades, acho que é isso, né? Que você cita.
que são da Igreja Católica, e eles vêm trazendo toda uma interpretação assim do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de outros, né, espíritos que vieram contribuir com o catolicismo, como São Francisco de Assis, né? E eles vêm trazendo essa ética e teologia junta, né? Ética animal junta. Então, o que você poderia falar então sobre esse livro maravilhoso? Turma, tenho recomendado demais esse livro. Quem já assistiu minhas palestras e leu meus textos, eu sempre orientando que faça essa leitura. É uma obra assim que nós talvez não tenhamos ela na doutrina espírita ainda, tendo em vista que ela escancara a exploração animal, uma obra católica, dois frades capuchinhos, teólogos, filósofos, e falam dos 5 níveis de exploração dos animais, ou seja, abrem as jaulas, né? Como escreveu lá Tom Reagan, né? Jaulas Vazias, o nome do livro dele. Então faz isso e traz também os autores principais sobre essa ética animal. Então ele vai trazer a filosofia de Peter Singer, vai trazer os ensinamentos de Tom Reagan, vai trazer também algumas lições de Guelry Francione, vai trazer aí os pensadores modernos que advogam por essa libertação animal. E vão fazer interpretações à luz disso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Jesus e de Francisco de Assis, e vão concluir o que a gente está concluindo aqui. Que Jesus é a chave para a ética divina da libertação animal, humana e não humana. Olha só, os nossos irmãos católicos, revendo seus próprios textos, dando novas interpretações aos textos antigos que endossaram a exploração dos animais, fazendo uma meia-culpa, né? E apresentando, agora no século XXI, uma ética inclusiva aos outros, uma ética e teologia da libertação animal. E nós espíritas, não vamos fazer o mesmo? É isso que estamos fazendo aqui, né? Olha só que aula desses irmãos queridos. É um livro assim fantástico. Por exemplo, é um livro que fala que na cruz, dentro do dogma católico, Jesus não redimiu só a humanidade, não. No dogma católico, né? Jesus veio também pela salvação dos animais. A cruz é o símbolo também de libertação dos animais. Olha só. E tem aquela Jesus, pergunta. Jesus ele fala que era o Cordeiro de Deus, né? Na época, esse livro fala, né? Ele fala dos sacrifícios que tinham na época e que Jesus teria sido esse cordeiro levado ao sacrifício divino, né? Eu acho legal essa interpretação que ele coloca, porque ele salva os animais que eram de sacrifício também, né? Dessa, que era muito comum na época, a gente não tem como utilizar esses animais. Exatamente, né? Eles trazem os antigos profetas que 700 anos antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus, já estavam denunciando profeticamente o fim do sacrifício de animais. Tá? Uhum. E mostrar que Jesus foi aquele que foi determinante no fim desses sacrifícios. Quando Jesus, por exemplo, entra no templo lá, e o templo estava sendo um comércio de exploração de animais e outras coisas, e no texto bíblico, na literalidade, né, Jesus vai lá e vira as barracas, dizendo assim, eles dizem, e eles trazem vários fundamentos, que na verdade ali Jesus estava indo, na verdade, contra o sistema de exploração econômico animal. Tem a ver com o século XXI isso? Olha aí, a indústria da morte, como chama Alexandre no livro Missionários da Luz, né, é a maior causadora aí da nossa crise ambiental, problemas de saúde humana, extinção de espécies, poluição das águas, rios, mares, emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque está somente em busca de lucro, de economia. E eles dizem que Jesus foi radicalmente, né, com a sua fraternidade, a sua indignação sublime contra esse sistema econômico de sacrifício e de exploração de animais. Naquele episódio registrado pelo evangelista João, onde ele entra ali no templo e faz aquilo. Então, olha que interessante. E vão trazer várias outras coisas. E uma pergunta que eu acho que resumiria todo o artigo, são eles que fazem. Então, eu vou ler essa pergunta que para mim é
fantástica. Por que o evangelho deveria ser somente para humanos? Por que o Não tem evangelho deveria ser somente para humanos? quem Não fa- que falou que deveria ser, né? Quem que cunhou isso e que nós levamos até hoje no dia a dia, né? Dessa interpretação. Uhum. Uhum. Fantástico, turma. E vamos lá, Nath, vamos passar então. Ah, e eles fazem um estudo também, Nath, aqui vai ser bem rapidinho, sobre os sacrifícios, Uhum. sobre o fundamento psicológico dos sacrifícios. E vão demonstrar como hoje em dia, né, os sacrifícios que se fazem ainda têm fundamento nessa ideia antiga. Então, eles vão dizer que, por exemplo, a vítima sacralizada para os gregos, uma pessoa humana, uma mulher virgem, utilizada em sacrifícios, eram utilizadas como que para amenizar um acúmulo de violências daquela sociedade, daquele grupo. Então, eu vou escolher um bode expiatório, eu vou escolher uma vítima, eu vou sacralizá-la para que ela leve embora as violências, os sentimentos ruins daquele grupo. Então, é a ideia de se escolher alguém para pagar os meus próprios pecados, os meus próprios erros. E eles dizem que essa vítima, entre os gregos, era chamada de pharmakon, palavra grega. O que é pharmakon hoje em dia? Farmácia. Farmácias, laboratórios que testam em animais, coelhos, ratinhos, cachorros, gatos, macaquinhos, sofrem tanto para quê? Para curar os nossos próprios desregramentos, os nossos próprios vícios. Nós escolhemos uma vítima, sacralizamos ela, né, no sentido de que ela vai ser a salvadora. Precisamos dela necessariamente porque ela vai nos curar, vai nos salvar. E a gente vê aí uma farmácia em cada esquina, né? Então, assim, a ideia psicológica de outro pagar o pecado no meu lugar, com essas palavras assim mais é, religiosas, né, ainda vige no consumo de animais, no sacrifício de animais para vários fins. Nossa, e essa obra ela é muito profunda só pelo que a gente só tá dando uma pincelada. Se a gente já dá uma pincelada dos outros artigos, esse aqui então é uma gotinha. Gente, é muita coisa que tem aqui. E essa parte vai umas seis, sete páginas, eu acho, só dessa parte dessa obra especificamente, que ela é muito contundente. Inclusive, você até cita um trecho dela que eu queria achar esse trecho, que ele fala de São Francisco de Assis, lembra? Ah, Que São Francisco sim. de Assis, se quiser comentar, é maravilhoso a comparação que ele faz, né? Eles são franciscanos, né? Então eles trazem também no fundamento a vivência de Francisco, né, enquanto irmão da natureza, né? Então eles falam que ele tinha uma relação com os animais, com a natureza, como uma horizontalidade não hierárquica. Ou seja, ele não via um animalzinho como inferior, não via uma planta como inferior, né? Ele tratava todos horizontalmente. Então, eles também, interpretando Francisco, trazem ele como fundamento para essa ética de libertação animal. E nós, espíritas, né, podemos nos perguntar: nossa, Francisco é o outro Cristo, né? É o secretário de Jesus. A gente tem fundamentos de que ele seja ali o condutor até mesmo da codificação, o orientador espiritual da codificação. João Evangelista, né, o apóstolo, ele é o primeiro a assinar o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que é aquela parte introdutória. Então, ele que era ali, vamos dizer, né, o secretário de Jesus na condução da codificação da doutrina espírita, né? Então, como que ele também, né, não nos Uhum, orientaria a não violentar os nossos irmãos animais? O irmão da uhum, natureza, né? Nossa, ele é uhum, impressionante. Não só ele, Clara, né? É a tradição Francesco Chiariana, né? Francisco Clariano, os dois, e a turma que os seguia são sensacionais. Eu estou escrevendo sobre sim. isso.
Ah, e é exatamente essa comparação, porque ele coloca que se São Francisco de Assis pegava os peixes pescados e devolvia para o mar, um símbolo de compaixão e empatia, por que que Jesus, então, que é o governador do nosso planeta tão mais evoluído, tão mais purificado, compactuaria com algo assim semelhante, né? E essa é a conexão que acho que a gente precisava fazer, né? E outra coisa, Nath, coisa que eu tenciono nesse artigo, não posso esquecer de falar isso, mas para quem não leu ainda, é o seguinte: como que culturas cristãs no século XXI, onde o veganismo cada vez mais se expande e o respeito pelos animais nas suas mais variadas formas se expandem, como que as culturas cristãs vão sobreviver se não abraçarem essa ética divina de libertação animal, humana e não humana? Como vão dialogar com a ciência, com a juventude, com a nova geração, se manterem a ideia, e aqui eu vou dizer muito respeitosamente, eu escrevo isso no texto, de manterem a ideia de um Jesus especista e antropocêntrico? Como vão Uhum, conseguir caminhar, né? E a doutrina espírita é uma doutrina que vem na modernidade, nasce no século XIX, está em franco e pleno desenvolvimento. Então, se a doutrina espírita não for capaz de apresentar um Jesus como chave de libertação animal, humana e não humana, desde a infância, qual será o nosso futuro? Não é verdade? Como não uhum, abraçar essa renovação de costumes, de hábitos, no momento de crise ambiental sem precedentes, que tem como base essa uhum. exploração, sobretudo. Exatamente. Isso linka um pouco com uma coisa que você falou lá no começo, assim, eu lembrei disso agora, que o fato da gente utilizar desses pequenos símbolos pedagógicos que Jesus tinha, né, que podem relacionar um pouco com a questão animal, a gente usa isso de justificativa para a gente retirar anualmente 1 trilhão de animais marinhos do oceano e de uma maneira industrial, pesca predatória, e fazer isso nessa justificativa, sendo que não consegue compreender qual que é a mensagem que Jesus quis trazer por trás, né? Então, quando a gente traz isso para a modernidade, é a reflexão que falta, porque até certo ponto, a gente pensar que era necessário pela falta de recursos, uma família numa situação miserável, não tem o que comer, às vezes só tem um animal para consumir, ninguém aqui está falando que a gente deve expandir esse conceito de uma maneira forçosa para esse estilo de vida, né, dessas pessoas. Mas para nós que estamos no século XXI, com tantos recursos, que pegamos tudo do mercado, né, e temos à nossa disposição frutas, verduras, legumes e grãos, é muito complicado a gente embasar isso num outro contexto, numa outra vivência, numa outra concepção e ideia que se tinha na época, e que não condiz praticamente em nada com o que nós temos hoje. Então, eu acho Exatamente. que se já naquela época os essênios, né, já era possível terem condições por viver numa região abundante, né, eles tinham, você fala no texto, eles tinham amêndoa, damasco, grãos, frutas, à vontade, era a base da alimentação deles. E para nós, então, depois de 2.500 anos, né, 2.000 anos, a gente tendo tudo que nós temos hoje, não ainda continuar validando esse tipo de alimentação é complicado, né? Pensarmos assim. A sensação que eu tenho, Nath, é que, acho que eu vivi isso, né, ao longo da minha vivência espírita, é que estão buscando nos convencer de que Jesus é o fundamento para manter a exploração dos animais. Ai, que Uhum. Até contradição, Jesus comeu, né? Sempre exatamente. falo. Então, eu até escrevo no texto, né? Até Jesus comeu peixe, então como é que você, vegano, não vai comer peixe? É mais ou É? menos isso, Quer que se com sentir outras melhor que palavras se diz, Jesus? né? Você quer se sentir melhor que Jesus? Olha só. Então, ou seja, Jesus é usado como fundamento para violentar os seres que sentem. Meu Deus, você chega a escorrer lágrima no olho, né? É. Então, nossa, isso precisa ser revisto, sabe? Precisa ser revisto, Uhum. porque eu não consigo enxergar Jesus assim. E a gente tem muitos Sim. fundamentos. A gente vai ver daqui a pouco aqui, na continuação, E
a gente tem que pensar também que o evangelho que nós temos hoje, ele é uma construção, uma desconstrução, uma reconstrução feita por homens, né? Para quem não lembra assim muito da ciência, da história, principalmente história religiosa ali do começo do cristianismo primitivo, no século IV, quando o cristianismo estava expandindo para a Europa, né, para o Império Romano, e Constantino, que era o imperador, né, do Império Romano, ele estava vendo uma situação conturbada, né, entre muitos cristãos e muitos pagãos se degladiando, né, principalmente pagãos com cristãos, e ele queria fortalecer o cristianismo como religião oficial do império e também se converteu ao cristianismo. Só que para isso ele queria adaptar o cristianismo para que pagãos e cristãos e ele se sentissem à vontade para ter essa fé. Então a gente tem várias simbologias, né, do que é o inferno, do que como que é a constituição desse demônio, né, que é a junção de todas essas mazelas da humanidade, né, figurativa, personalizada num demônio, com partes e elementos de deuses gregos, né, Tritão, do Poseidon e por aí vai. E um ponto principal que foi feito no Concílio de Nicéia, né, uma reunião para justamente cortar e adaptar o cristianismo e o Novo Testamento para o Império Romano, seria a exclusão dos 88 evangelhos que nós tínhamos, a exclusão de 84, porque só ficariam 4, né? Marcos, Lucas, Mateus e João. Por que esses 4? Porque eram os 4 que falavam de Jesus como uma divindade, como filho de Deus, que era a interpretação que mais agradava, né? Tanto pagãos quanto o Império Romano, né? Os cristãos da época, alguns. E o Jesus tratado como um profeta, como um ser humano, né? Por mais que fosse um ser humano, né? Com toda a sua divindade, mas nas palavras, parecendo apenas um ser humano, foram descartadas. E com isso, toda uma parte histórica de Jesus, né? A gente não sabe o que aconteceu no período da vida de Jesus. A gente não tem muita ideia de pontos e elementos que poderiam ter acontecido durante a caminhada de Jesus e que hoje a gente conhece esses evangelhos como evangelhos apócrifos. E você menciona isso no seu artigo, né? E aí eu queria que você comentasse o ponto em que eles excluíram e por que eles excluíram a favor de Constantino essa questão dos animais, da alimentação. Eu adorei essa parte do artigo. O próprio, você fez uma síntese maravilhosa. Você sabe que eu te admiro demais. O próprio Emmanuel, ele alerta que, obviamente, os evangelhos canônicos tiveram ali a inspiração dos bons espíritos para que a essência viesse até nós. Ele faz algumas ressalvas, que há ali coisas, né, que foram deturpadas, a própria ciência da crítica textual aponta as enxertias ou extrações de textos ali, há toda uma ciência estudando essas questões, né? Então, a doutrina espírita nos ensina a extrair a essência ali dos textos bíblicos, né? E não interpretar literalmente, sem dogmatismo, sem fundamentalismo, né? Esse é um método que Kardec explorou demais e que os espíritos também exploraram demais, né? Então, obviamente que sofreu ali intervenções, como você disse, sobretudo de Constantino, naquele concílio de Nicéia. Haviam corretores, né, que buscavam apresentar um Jesus e um cristianismo fundamentando os interesses de dominação deles. Isso é um ponto que vários autores apontam e, portanto, deixaram vários evangelhos de fora, vários textos de fora, não porque são melhores ou piores, mas porque tinham interesses ali de dominação, realmente, né? Então, eu trago aqui alguns evangelhos apócrifos no texto, tem o Evangelho dos 12 Santos, que fazem essas críticas, esses apontamentos, e vários evangelhos apócrifos mostram um Jesus vegetariano. Essa é a questão, né? Quando a gente vai lá nos cátaros, os cátaros foram perseguidos, foram mortos, né, pela igreja constituída da época, e os cátaros eram vegetarianos. A gente vê vários grupos que apresentavam um Jesus vegetariano que foram perseguidos historicamente, né? Então, Uhum. não o interesse, né, assim, dessa igreja que fez ali a sua aliança com a política de apresentar um Jesus vegetariano. Esse é um ponto historicamente constatável, né? E, enfim, acho que a gente pode passar para outro ponto, Nath, que tem um ponto mais importante aqui. Sim. Então, Você o quer falar Evangelho. então do.
das coisas mais contemporâneas, das religiões mais contemporâneas, ou a gente passa. Isso? Tá bom. Isso Deixa mesmo. eu... Tá, ai, é muita coisa. Peraí, 12 santos. Aqui, o vegetarianismo cristão contemporâneo. Você cita, cadê? Os católicos. Ai, melhor você falar, grupos evangélicos pela ação social, os veganos da Igreja do Reino Unido, os próprios adventistas do sétimo dia. Você tem faz uma lista, né? De hoje, o que que nós temos de concepção de tradições cristãs contemporâneas, né? Falando de Jesus, mas trazendo essa ideia muito aliada do vegetarianismo, né? Exatamente. Então, eu faço esse tópico, que é o vegetarianismo cristão contemporâneo. Ou seja, Uhum, para demonstrar que não é nenhuma aberração, é algo assim fundamentalista, radical, né? É, apresentar um cristianismo tendo como Jesus, né, essa referência máxima de libertação animal. Eu citei, pelo menos aqui no artigo, umas 10 culturas cristãs modernas que prescrevem um Jesus vegetariano e orientam os seus adeptos ao vegetarianismo estrito, né, ao vegetarianismo puro, né, diria assim. Então, eu cito os adventistas, por exemplo, e os adventistas nascem lá com Ellen White na época de Kardec. Na época de Kardec já havia tradições cristãs pregando esse vegetarianismo, como a dieta do Éden, né? A dieta do reino de Deus, né? Mostrando que o Gênesis, lá Gênesis 1, 29, já prescrevia aos seres humanos a alimentação de vegetais, à base de vegetais. Então eu cito a, essa tradição, cito Christian Vegetarian Association, que é uma organização vegetariana cristã internacional. Cito a SARC, que é britânica, que busca capacitar os cristãos a defender a causa animais e a viver pacificamente com todas as criaturas de Deus. Cito a Creative Kind, que é também uma organização que busca incentivar também os cristãos a reconhecer na fé, né, a preocupação com o bem-estar de outras criaturas. Vou citando várias tradições com um número de adeptos muito maior do que a nossa espírita, né? Com mais influência no mundo, mais adeptos do que nós espíritas. Então, por que que nós espíritas não vamos também fazer isso, né? Porque, infelizmente, a gente ouve ainda, e eu sempre localizo essa crítica a esse ponto, porque em outros pontos o espiritismo tem avançado de maneira linda, feito um trabalho maravilhoso. Sempre gosto de frisar isso. A crítica é localizada a essa questão dos animais e do veganismo. Então, a gente vê todos os anos lideranças espíritas subindo à tribuna e dizendo, né? Não é o que entra pela boca que contamina os animais, mas o que sai da boca. Jesus comeu uhum, peixe e essas coisas todas, né? Olha só, né? Várias culturas aqui cristãs modernas fazendo essa orientação e selos, e nós com todo esse arcabouço de interpretação maravilhosa, com todas essas informações sublimes, vamos continuar repetindo isso, né? uhum, Interpretando um Jesus à maneira antiga, né, como um endossador do consumo de animais, como dialogar com a uhum, sociedade assim, né? uhum, Então eu vou citando aqui várias. O Andrew Linzing é uma referência para nós na ética animal, é um teólogo, né? E fundou o The Christian Vegetarian Movement, é muito interessante isso, e vários outros. Aí trago os uhum. fundamentos espiritualistas, né? De Sim. Ramatiz, de Jean-Baptiste Rustem, e de outros, até chegar, Nath, ao final, que eu sei que nosso tempo está acabando, Sim. onde vou fazer, né, uma interpretação de Jesus à luz do Espiritismo, cruzando vários textos espíritas de Emmanuel, Humberto de Campos, Joana de Ângeles, André Luiz e seus instrutores, mostrando como que, unindo esses textos, a gente chega facilmente, sem esforço nenhum, a um Jesus que não endossa esse tipo de sociedade, a esse tipo de Uhum. cultura e hábito, né? Orienta, aponta caminhos, né, para que sejamos aí pessoas éticas não só para os seres humanos, como para os não humanos.
O Rafa, eu não tô lembrando, mas você nesse artigo chegou a citar aquela parte do Boa Nova, que Jesus está falando não matarás? Você chegou a colocar nesse artigo ou tá no outro? Coloquei Queria aqui ler também. ele. É um ponto importante. O Uhum. mandamento não matarás foi interpretado historicamente por Santo Agostinho, por Tomás de Aquino, e ele não era aplicável aos animais. Os animais foram criados para servir aos seres humanos. Então, a gente Ah, pode achei, utilizá-los, né? achei. Não é no Ele Boa fala Nova. assim, que o Boa Nova, né, ele é um livro que vai trazendo por Humberto de Campos todas as passagens de Jesus que a gente Não não é no tem Boa de uma Nova, maneira... não. Não é no Boa Nova, é esse, me Essa desculpa. passagem não é no Boa Nova, não. É Contos e Apólogos, do Humberto de Ah, Campos. verdade. Nossa, me desculpa. É que o Boa Nova tem essa pegada, né, de falar sobre o Exatamente. Novo Uhum, Testamento. Então, uhum. me desculpa. Então, nesse livro ele fala aqui assim, sobre não matarás. Reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. E a princípio é o mestre que nos ensinou isso, a partir desse livro. Então, é muito condizente que a gente deturpou essa coisa desde Moisés, né? Dos Dez Mandamentos. Isso demonstra a vocação espírita e o fundamento espírita para reinterpretarmos essas interpretações antigas, essas tradições antigas cristãs. Está aí um ponto fundamental de interpretação do mandamento não matarás pelo próprio Jesus. Esse é o resgate que o Humberto de Campos fez, né? Então é um ponto que a gente precisa destacar muito para as lideranças espíritas, né? Para os coordenadores espíritas e as federativas. Olha só, turma, olha o que o Espiritismo está ajudando a fazer, a ressignificar essas ideias antigas de exploração dos Uhum. animais. Né? É, e no final você coloca também aquela parte que Jesus fala no Novo Testamento. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Todos, né? Você cita isso. Você já usou isso em palestras também? Eu achei interessante citar novamente aqui. Aí, nesse último tópico, que eu falo de Jesus como, como fundamento, né, dessa ética divina de libertação humana e não humana, eu vou cruzando os textos espíritas, mostrando Jesus desde a formação da Terra, como nos elucida o Espírito Emmanuel, a caminho da luz. Ele criou a Terra, formou a Terra, né? Foi o engenheiro, o arquiteto sideral, que deu condições de vida a todas as criaturas aqui. E depois Jesus vem por si mesmo e nasce aonde? Na manjedoura, com os animaizinhos. Olha só, ali também ele trazendo a lição. Então, eu vou pegando os textos que vai falando desse símbolo sublime da manjedoura, onde ele estava em harmonia ali com todos os reinos da criação. E depois vou passando aí por outras leituras espíritas, onde mostra, Emmanuel fala, está no Boa Nova, Emmanuel fala, e também o Humberto de Campos de Boa Nova fala, que desde a infância Jesus ajudava a resgatar os animais. Sim, Tinha horror quando via alguém machucando os animais. Né? Então eu vou mostrando os passos dele assim, né? Até chegar ao fim. Nosso tempo está acabando, né, Nath? sim. Uhum. Até chegar ao fim, demonstrando pela própria literatura espírita que o amor não se alimentou e prescreveu a violência, de forma Sim, você alguma. coloca até que Jesus é, em verdade, o próprio argumento vivo a favor de uma ética divina da libertação animal. É lindo Exatamente. isso. E olha só, Gente, a Nath, gente... vou fazer aqui Pode falar, pode falar. vou fazer uma crítica para finalizar aqui bem rapidinho. Teve um evento nesse fim de semana passado, que é o evento do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Eu participo do NEP há muitos anos, Ei, né? Rafa, vamos deixar para a próxima. A gente está com 30 segundos. Vamos deixar cair essa live, aí você fala com calma, tá bom? Pessoal, a gente já volta, tá? Uhum. Então, eu estava dizendo, Nath, Tá. ia fazer também aqui uma crítica construtiva e fraterna aos nossos irmãos e irmãs espíritas que, por exemplo, ocorreu um evento agora recente do NEP Brasil, que eu participo, aprendo demais. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, são núcleos que estão se espalhando pelo Brasil, nos espaços espíritas,
fazendo estudos aprofundados do Evangelho, com o método do Mildin, que é muito interessante, é um trabalho lindíssimo, né? Eu estou lá com eles já faz um tempo e adoro. O que acontece? Teve o primeiro grande evento nacional do NEP nesse fim de semana passado, e foram várias palestras, né? Eu já assisti quase todas, faltam uma ou duas. Mas, olha só, é um evento que estuda o Evangelho, à luz do Espiritismo. E nenhuma exposição, faltam duas para que eu conclua, houve uma fala a favor dos animais, a favor de um Jesus que seja ele, né, o fundamento dessa ética animal. Aí a gente vai encontrar textos, como a gente já fez uma live aqui e já publicou no Move artigos, de pessoas de fora, dizendo que o espiritismo é especista, dizendo que é antropocêntrico. E vão dizer com razão, porque se a gente faz um evento desse e não tem ali uma voz pelos animais, o que vão pensar? Não é verdade? Cumpre o seu papel, sem dúvida nenhuma, um papel lindo de ajudar, né, na evangelização das criaturas, no desenvolvimento dos seres humanos, mas não cumpre o papel de evangelização das criaturas. Né? Ótimo. Essa é boa. O Luciano vai rir aqui, cadê o Luciano, né? A gente deparou com essa frase uma vez, né? Vegangelização. Então, como é que pode? Assim, é um evento que reúne os maiores expositores aí da atualidade espíritas, né? Fizeram palestras lá, lindas as exposições, mas não tem uma fala inclusiva aos animais e à natureza. É sempre voltada ao humano, ao humano, ao humano, né? E como é que fica, né? Então, a gente precisa ampliar o vocabulário espírita para dialogar mais, falando não só do amor, do bem para a humanidade, mas também para os não humanos, e interpretar o Evangelho e Jesus, né, também a favor dos animais e da natureza. Senão não fica algo aderente ao Coerente, né? sentimento e coerente com a própria mensagem de Jesus, né, como eu singelamente creio que demonstrei nesse artigo. Né? Uhum. Pessoal, então, que está entrando, a gente não chegou em 56 que a gente estava, mas obrigada a todos que estão aqui, os 41, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, então pode mandar nos comentários, a gente quer interagir um pouquinho com vocês, a gente não está aqui falando sozinho. Então, quem for entrando, quiser fazer alguma dúvida, ficou alguma coisa que a gente não conseguiu falar muito bem, alguma dúvida e alguma outra passagem sobre a vida de Jesus, porque o artigo ele é bem completinho, né? Ele vem trazendo toda uma varredura sobre o assunto, é Nath, interessante. a Ladies Biox, ela pediu para fala o nome do livro do Rafa. Eu não entendi a pergunta dela. Acho que é o artigo, não é? Então, eu imprimi, mas acho que para vocês não aparece, né? Deve ficar, mas é Jesus Comeu Peixe, é o artigo, tá no nosso site do MOV, eticaanimalespírita.org. E Oi? É o livro da vida dos outros. Tá? Ah, não é É do o Rafa, livro... não. Alguém disse aqui, né? A perita vegana, que é a Flávia. Vou fazer uma live com ela na semana que vem. Está fazendo um trabalho Ah, que lindo, a legal. Flávia. Ela acabei de adotar no meu vocabulário vegangelização. Eu amei! Vamos fazer uma oficina sobre isso, muito bom. É porque o MOV trabalha com a parte de mocidade e evangelização. A gente tem uma frente de trabalho sobre isso com a Carol, né? E com a Gil. A gente pode tentar adotar isso para as nossas crianças, né? E jovens. Bom, Importante então lá a o importância da canal da educação. Perita, Pode tá? A falar. gente vai fazer uma live com ela e tem feito um trabalho muito bonito lá, da Flávia, perita vegana. Eu conversei com ela esses dias, me contou um pouquinho da história dela, do veganismo dela, como nasceu, e muito encantadora, né? Então, semana que vem, acho que quinta-feira, né, Flávia? Coloca aí que a gente vai estar junto. E segunda-feira, Nath, faça aí a propaganda. Sim, eu ia falar disso agora. Segunda-feira agora a gente vai ter uma Movie Live especial com o padre Paulo César. Ele é vegano e ele é uma referência, digamos assim, dentro do catolicismo atual, né?
a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente o Laudato Si, que o Papa Francisco colocou esse ano, né, como ano do Laudato Si, que é a encíclica do meio ambiente, e a gente vai falar um pouquinho sobre e conversar como é que é essa vivência dele como vegano, só que daí dentro do ponto de vista da religião católica, né? Vamos tentar Olha fazer que um diálogo não tão espetacular, talvez, quanto foi esse último que você fez grandiosamente com o professor Daniel, mas vamos tentar fazer um não, diálogo. isso. O Padre Paulo César tem feito um trabalho incrível, incrível. Sim. Nossa, muita evidência esse trabalho dele, né? Então a gente fez um diálogo Uhum. e vai fazendo um diálogo agora com o padre, né? E estamos aí em busca de Uhum. outros, né? Para a gente fazer É. um diálogo Uhum. mostrando que várias vertentes estão buscando essa ética animal. Chegou o Matheus Uhum. aqui na live. Matheus, meu amigo, beijo para você. Um jovem muito dedicado também aí ao que estamos fazendo aqui. Fizemos oficinas juntos, eu e o Matheus, sobre vegetarianismo e espiritismo nas Comerges, né? E Uhum. falamos também do que estamos dizendo aqui, né? O objetivo é esse, apresentar um Jesus que seja ali essa chave, esse fundamento, esse orientador a uma conduta não especista, não antropocêntrica, não racista e uma série de outras vertentes que entrariam aqui também, né? De um Jesus que é um libertador Uhum. da violência às pessoas humanas e aos seres não humanos. Esse é o ponto Uhum. lógico, coerente, com muitos fundamentos. Como disse, deixei muita coisa de fora do artigo, né? Sim. Mas é facilmente sustentável hoje em dia. Diga, Nath. Uhum. Tem uma pergunta aqui cabulosa, do João. E se um dia nós descobríssemos que Jesus de fato comeu carne, isso muda alguma coisa para a ética animal? Então, eu falo sobre isso no artigo, João. Muito grato aí pela sua pergunta. Não mudaria, não mudaria, tá? Por quê? Eu sustento muito no artigo que eu não sou dono da verdade. Então, eu aceito a possibilidade de que isso aconteceu. Apesar de pender para o outro lado, acreditando que isso não aconteceu, eu aceito essa possibilidade. Então, eu digo no artigo: se isso aconteceu realmente, como registrado pelos evangelistas, eu entendo que isso aconteceu como recurso pedagógico inerente à necessidade daquela época. Ele utilizou desses elementos do cotidiano, daquela experiência, para demonstrar àqueles apóstolos, discípulos, algo superior, algum propósito divino, como eu cheguei a dizer no início da live, né? A Uhum. imortalidade da alma. Se ele realmente consumiu aquele peixinho junto lá com aqueles discípulos na sua aparição após a ressurreição, foi não Meu, porque né? ele o consumo dos animais, mas demonstrar a Uhum. imortalidade da alma como ele havia anunciado. Então eu Uhum. aceito se houve como recursos pedagógicos para apontar para as virtudes superiores, não como endosso e prescrição de que façamos Uhum. feito com os animais. Tá, João? Então eu Uhum. aceito se isso pode ter É, acontecido e não, daria essa exatamente essa. que chegamos hoje Oi? aqui. E não Uhum. mudaria as conclusões que chegamos hoje aqui no meu modo de É. entender, né? Uhum. Esse ponto que a gente comentou, não sei se estava todo mundo aqui, né, sobre essa questão da passagem do Evangelho de Lucas, ele comendo após ter ressuscitado, é um ponto que, assim, se tivesse pão, ele teria comido pão. Teve peixe, ele comeu peixe, que é o que eles estavam comendo naquele momento. Mas esse comer é o que a gente conversou, né? Se a gente concorda que ele estava apenas materializado em corpo espiritual, aquele alimento por si só não era um alimento para nutri-lo, né? Para ter esse costume do comer, Uhum. comer. Mas é justamente esse símbolo pedagógico para mostrar para eles que ele estava aqui, ó, tô vivo. Mas mesmo nessa passagem, ele lembra da passagem de Tomé, que Tomé não acredita, né? Que Jesus está ali Uhum. na frente dele. Então ele mostra a mão, né, furadinha ali, e pede para ele tocar e tal, e sentir aquilo. E aí ele até fala, bem-aventurados os que viram e não creram, né? Porque ele viu e não creu. Bem-aventurados que não viram e creram, e você viu e não. Gente, esse verbo é complicado. Não creu, É não isso aí, sei você falar isso. entendeu, é isso aí mesmo. É isso.
Então, assim, ele usou de outros recursos para mostrar que ele estava vivo ali, né? Só que aí, naquele momento, eles falaram, ah, a gente está jantando e tal, então ele se aproveitou disso como um símbolo, né? A gente sempre tem que, mas nunca endossar novamente que a gente deve comer animais porque, porque Jesus um dia comeu. Mesma coisa aquele argumento esdrúxulo de falar que Hitler era vegetariano. Ninguém sabe, não tem uma comprovação de que ele era vegetariano. E mesmo que fosse, tem muitas pessoas que é aquela coisa, né? Nem sempre a pessoa é boa em vários aspectos, mas ela é vegetariana. E tudo bem, a gente tem que dar parabéns e graça, porque a alimentação, ela é um ponto da nossa evolução moral. Ela não é o ponto principal. Você pode alcançar a alimentação vegetariana em algum ponto da sua evolução, não precisa nessa vida ou na próxima. Um dia você vai alcançar isso porque faz parte da evolução espiritual. Mas isso não faz aquela coisa que a gente sempre escuta, né? De que a gente ser vegetariano quer dizer que a gente é melhor do que outras pessoas. Imagina, tem tanta gente por aí que se alimenta de animais, mas tem uma moral, sabe? Tem uma coisa tão mais pra frente do que eu, que ainda tô caminhando em muitos aspectos, né? A gente tinha que tentar tirar um pouquinho essa diferença horrível que fazem da alimentação com as pessoas, né? Pode falar. Nath, eu lembrei de um trecho bem humorado aqui que eu coloquei no artigo. Mas antes, deixa eu mandar um abraço para a Vânia Plaza, estava aqui assistindo a gente. E a Vânia, né, que é lá do Fórum Animal, tá para marcar uma live aí contigo, né, Nath? Nath, Ah, ela estudante tá de aqui? veterinária, é a Vânia. A Vânia mandou um abraço aqui para gente. Ai, eu Tá? adoro ela! Ai, eu Outra. estava no congresso da Associação VegVet ano passado. Eu assisti sua palestra. Adoro ela. Tava no Nuvete também ano passado. Foi que bacana. Então, vamos lá. Momento de humor que eu coloquei aqui no artigo. Ok. Vocês recordam que tem um registro no Novo Testamento de Jesus no deserto, a tentação de Jesus no deserto. E ali, né, o diabão, o chifrudinho, ele, né, Aê! com Jesus, né? E ali é um diálogo interessante, né, dele com Jesus, né? Essa figura. Então, Jesus estava no deserto em jejum, com fome. Estou seguindo aqui a literalidade do texto, né? E então ali o diabinho aparece, né? E oferece algo de comer para Jesus. Jesus cheio de fome, vamos dizer assim, né? Ele oferece o quê? Um peixe? Um pedaço de carne? Um pedaço de animal? Não. Ele oferece pão. Até o diabinho vira vegetariano. Até ele reconhece o valor do vegetarianismo, né? Oferece pão, não oferece mal para Jesus, não. Olha que interessante. E Jesus responde para ele, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Uhum. sai da boca de Deus, né? Sim. Até Você o me fez diabinho lembrar de um ofereceu ponto. pão, né? Então, né, vamos nós oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens e adultos, animaizinhos, né? Então, vamos seguir quem aqui, né? Você me fez lembrar de um ponto, né? Jesus, ele jejuava muito, né? Ele fazia, era comum, né, na tradição judaica fazer o jejum, mas ele fazia muito, assim, os apóstolos citam, né, que ele ficava vários dias sem comer para poder orar e tudo mais. Então a gente tem que começar a pensar que a evolução da alimentação, do espírito, é cada vez mais se libertando do materialismo, né? Ficando com uma alimentação mais leve, mais fluídica. Tem até um trecho, assim, no artigo que a Naná escreveu, que eu acho lindo e eu estou citando o tempo todo. Que ela mesma escreveu. Ela falou que você trocar o sangue quente que jorra da garganta dos animais no momento da morte pela luz verde que sai da clorofila da planta dos vegetais, não seria também um processo de evolução do espírito? Se libertar dessa violência? Porque você até fala num ponto ali que quanto mais o espírito está evoluindo, mais ele tem horror ao sangue, né? Tá em Kardec isso. Palavras de Kardec, isso, E né? então eu acho que a evolução nossa, ela é tendenciosa, ela tende a ir para uma coisa mais da não alimentação, né? Só da água, só dos líquidos, lá para frente, até que a gente se abstenha totalmente do hábito de comer, porque ainda é uma necessidade da matéria, né? Acho que faz Uhum. parte da evolução, mas cada um tem o seu tempo e isso tem que ser respeitado, né? Tem uma pergunta aqui, Nath, sobre a questão se era peixe ou se era um tipo de alga, né? O que está registrado lá no Novo Testamento, tendo Uhum. em vista as palavras gregas, as palavras hebraicas, né? Eu não creio nessa possibilidade de que a referência... Eu estudei hebraico durante um ano e meio, o hebraico bíblico, que é uma língua morta, né?
E eu não creio que o registro ali de peixe seja outra coisa. Para mim é peixe, realmente. Tá? Alguém perguntou aqui. Uhum. Acho que é um Tá. pouquinho forçação de barra, apesar de ter estudos sobre isso, dizer que o peixe ali era outra coisa, né? É um Uhum. tipo de vegetal, de alga. Eu acredito que era peixe Uhum. mesmo. E trago esses argumentos aqui que trouxe, né? Para que mesmo sendo peixe, isso não endossa de maneira alguma, né, o consumo e a exploração dos animais. Mas respeito, né, quem fez esses estudos, obviamente, né, tem fundamentos interessantes ali. Uhum. Eu tô Prenier, tentando caçar as perguntas aqui. Peraí, é que, gente, é complicado não ter o negócio de pergunta. Aqui, ó. No diálogo de. Peraí. No livro de diálogos entre Derrida e Rondinesco, ela defende a importância do bode expiatório. O que vocês acham? Você conhece essa referência, Rafa? o Derrida é uma referência importante, né? O outro eu não conheço, Aham. né? Mas ela está dizendo que ela defende a importância do bode Nesse diálogo, ela defende a importância do bode expiatório. O que você acha? Porque você fala, né, do bode expiatório durante o artigo. expiatório. Acho que é É, mais para falar sobre isso. Uhum, não conheço essa referência esse diálogo entre esses autores, né? Então fica difícil, uhum, né? Algo aqui sem me equivocar, né? Mas quero entender que ela defende essa necessidade de um bode expiatório, ou seja, psicologicamente, devido à inferioridade humana, há ainda essa necessidade de culpabilizar o outro para se eximir das suas próprias responsabilidades, né? E na uhum, tradição dos sacrifícios, é isso que se fazia, né? Me corrija aqui se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Eu não sei se o que você disse sobre bode expiatório está se referindo a essa necessidade psicológica. Mas vamos lá, eu acho que essa necessidade ela aponta para a sublimação dessa necessidade, como vários uhum, outros historicamente fizeram. Os próprios profetas do Antigo Testamento denunciar o fim dessa prática, de encerrar essa ideia de um bode expiatório, para ser culpabilizado, sacralizado e levar as culpas, as violências humanas. Então é algo que deve ser sublimado. Pode ser que para alguns espíritos aqui haja essa necessidade, né? Mas o esforço para cada um deve ser de sublimar isso, né? Então, assim, uhum, né? Qual que é a importância desse conceito, eu acho? É para que todos aqueles que podem não façam mais esse uso de um bode expiatório para se responsabilizar, né, pelos nossos próprios equívocos, né? Então, acho que esse é o uhum, caminho. E que aqueles que sabem disso passem a ser orientadores daqueles que ainda não sabem, né? uhum, Educando, favorecendo uma aprendizagem para que essas inclinações ainda possam ser sublimadas. Então, assim, estou falando de algo que eu não sei do texto que a sim, companheira, mas me aventurando aqui exatamente. a considerar alguma coisa. Rafa, eu me atrevo aqui a responder uma pergunta. Ela foge um pouquinho, mas acho que seria uma coisa legal do ponto de vista da veterinária. A Tabi perguntou, qual a opinião de você sobre mudar a alimentação dos pets para uma alimentação vegana? Eu sou estudante de veterinária e nesse semestre eu tive uma matéria sobre nutrição de cães e gatos. Tá? Isso é uma coisa Ah, de utilidade pública. Gatos não podem comer comida vegana. Por quê? Eles são carnívoros estritos. Então, eles têm toda uma fisiologia que a gente precisa respeitar, gente. Eles não são seres humanos, eles não escolheram deixar de se alimentar de outros animais, né? Mesmo que seja através da ração que nós fizemos. Mas a gente privar o animal de um alimento que ele precisa acaba sendo uma coisa, acaba fazendo o animal sofrer, tanto por doenças quanto por estresse, porque ele não está se alimentando daquilo que ele foi feito para se alimentar. É diferente de nós. Nós temos um corpo que não foi feito para se alimentar de carne. Então, nós temos uma fisiologia anatômica e digestiva e fisiológica para a gente se alimentar de frutas, de vegetais, de carboidratos em excesso. E os gatos especificamente não, eles precisam de uma carga maior de proteína,
E tem alguns aminoácidos ali, a taurina, que são ácido araquidônico, que são muito importantes e não tem de uma maneira natural na alimentação vegana, né, vegetariana pura. Os cachorros, eles já têm uma certa liberdade porque eles evoluíram junto com a gente. Então, eles têm uma condição que possibilita uma alimentação mais onívora. Então, tem uma diversidade maior de carboidratos de origem vegetal. Mas, mesmo assim, as nossas rações que temos, tanto as brasileiras quanto as importadas nem tanto, tem algumas deficiências leves, assim, sutis, mas que se você alimentar a longo prazo o cachorro, você pode ter algum tipo de deficiência e que a ciência não tem ainda uma comprovação sobre esse tipo de alimentação. Inclusive, meu professor está fazendo uma pesquisa sobre isso, está em andamento, comparando diversos tipos de ração super premium, né? Vegana e não vegana, para ver quais são os efeitos em cachorros, que são os únicos que poderiam consumir. Mas gatos, em absoluto, não. Em relação à alimentação viva, que muita gente me pergunta também, que é dar realmente o alimento para o animal, tem que ter uma orientação de um veterinário. A gente não pode simplesmente dar o que sobrou do almoço ou inventar algum tipo de dieta, porque isso desequilibra muito a alimentação deles. Então, tendo um acompanhamento veterinário, dá sim para ter uma alimentação tanto para gato quanto para cachorro, mas que respeite a sua fisiologia, óbvio, né? Acho que é mais nisso. Legal. Desculpa A fugir um Vânia pouquinho do está assunto, mas... converse com a Vânia, é da área de vocês são veterinárias, né, sobre Sim, essas questões. Quem sabe, numa live juntas, vocês possam comentar isso, né? O professor Daniel tá. também entrou, a gente está finalizando, né, mas a gente deixa aqui um abraço para ele, aquela live sensacional que fizemos. E vamos encerrar, né, Nath? Vamos partir para o encerramento, já Tá conversamos bom. bastante, não é? E eu acho que o mais importante ficou claro aqui nessa live de hoje, Uhum. é que, vou dizer assim, se a turma cristã me convencer que Jesus não é o libertador dos animais, humanos e não humanos, acho que eu vou ser o primeiro a pular do barco. Eu vou acompanhar o meu amigo Daniel e ficar no ateísmo lá com ele, né? Porque o que tem sido feito, infelizmente, não pela maioria, não digo maioria, não por um, me perdi aqui. Eu demonstrei no artigo que existem várias culturas cristãs modernas que apresentam o Jesus libertador, né? Dos animais Sim. e dos seres humanos, né? Então, assim, né? Como há vários grupos aí fazendo essa interpretação, nos orientando para uma ética de libertação animal humana e não humana, então que a gente, né, enquanto aqui vivenciadores e divulgadores do movimento espírita, com todo o fundamento que a gente tem na literatura espírita, também abracemos essa causa e orientemos, né, os nossos adeptos a vivenciarem assim, ou seja, paremos de tentar convencer as pessoas de que Jesus é o endossador do consumo de animais, porque não é. E muitas pessoas pulam no barco, né, por causa desse tipo Uhum. de prescrição. Sim, exatamente. A gente tem que começar a entender essa imagem de Jesus como um libertador, como trazendo a boa nova para todos os seres, trazendo essa abundância que ele sempre nos falou, né? Todo o símbolo da cruz, não somente para a libertação dos seres humanos, mas para a libertação animal também. E quanto mais a gente conseguir trazer Jesus nos nossos corações e trazer uma lógica, uma coerência na nossa vida, mais acho que a gente vai conseguir se aproximar dessa moral e conseguir, de uma maneira um pouco mais fácil, mais leve, outras questões morais que nós temos dificuldades. Eu sinto, pelo menos, que eu senti muito mais facilidade de entender uma coerência em tudo que eu vivo, acredito, penso, fica as coisas muito mais leves, muito mais fáceis. Então, eu recomendo a todos para essas reflexões que são muito importantes e para ler essa Bíblia que está no nosso site, porque é realmente fundamental. Levem para os grupos de estudos essa temática, agora que a gente está de quarentena, né? Acho que é uma ótima oportunidade da gente pegar os textos do MOVE e ter essa visão diferente para trazer para as casas espíritas, né? As pessoas perguntam tanto para a gente como que a gente leva, e eu acho que é uma coisa de cada um, a gente tem a capacidade de sermos grandes influenciadores positivos no nosso meio, porque somos seres humanos, estamos um influenciando o outro, positivamente ou negativamente. Eu acho que a gente pode ter um impacto, sim,
aonde a gente estiver nas casas espíritas, sendo não somente exemplo, mas trazendo uma outra visão através do estudo, do aconselhamento, do exemplo, das exposições doutrinárias, das aulas para evangelização e mocidade, e aos pouquinhos a gente ir conquistando um espaço e trabalho de Fazendo formiguinha, né? live. Fazendo lives, divulgando o trabalho do Não MOB. faltam, não faltam recursos aí, instrumentos, Com né? certeza. Para a gente levar essa mensagem aos corações, né? Tem uma pergunta Uhum. aqui, Nath, para finalizar, eu acho. Tem uma Tá bom. pergunta que alguém fez, para não deixar sem responder, que é sobre a Tá. questão do consumo de animais nas reuniões mediúnicas, né? Então, alguém perguntou sobre isso, a Ju alertou aqui. Há uma recomendação dos espíritos, André Luiz e de outros, né? Para evitar aí o consumo de animais nas vésperas e durante não, e no dia das reuniões mediúnicas. Então, isso já é uma demonstração clara de como que essa alimentação é prejudicial, né? Então, se não é Sim. recomendado para o dia e véspera da reunião mediúnica, imagina se deixássemos de fazer isso por todos os dias, né? Ou seja, deixássemos de comer os animais todos os dias, como isso seria maravilhoso. Por que que só é importante manter a conexão com os bons espíritos no dia da reunião mediúnica? Imagina Uhum. todos os dias, se utilizássemos as nossas vibrações, a nossa energia, todos os dias. Então, essa recomendação demonstra que, como isso é prejudicial. Tá? E o outro ponto importante que essa recomendação ressalta, que precisamos ficar atento, é que quando falamos de ética animal, incluímos a vida do outro como tendo valor inerente, como tendo valor próprio, além dos seres humanos, ou seja, valor em si mesmos. Então, quando fala-se da recomendação de uma abstenção de animais para uma melhora da reunião mediúnica, da conexão com os bons espíritos, nós temos que pensar nessa recomendação em favor não só dos seres humanos e da comunicação espiritual ali naquele instante, mas, Uhum. sobretudo, em favor da libertação, da extinção do sofrimento aos animais, a eles, que têm o direito divino de viver, né, de serem livres e de não sentirem dor infligidas pelos seres humanos. Então, é preciso fazer esse deslocamento, ou seja, não consumir animais, por quê? Porque eles não merecem serem, né, submetidos à crueldade e ao sofrimento pelas criaturas humanas para a alimentação. Até porque temos em abundância no reino vegetal os nutrientes que necessitamos a nossa sobrevivência, né, a nossa subsistência. Uhum. Com certeza. Acho que com isso a gente pode finalizar, né? Lembrei, eu ia falar uma coisa. Pegando o gancho só dessa última coisa que você falou, eu acho que a gente podia começar a pensar que a casa espírita, ela pode ser um pronto-socorro, não só para seres humanos, mas também para animais, né? Imagina o sofrimento psíquico que não fica na mente dos animais no momento do abate, no momento de uma morte por crueldade, por maus tratos, enfim, queimadas na Amazônia, né? Animais morrem queimados o tempo todo. Então, pensar que a casa espírita ela deveria ser né, a gente deveria colocar a casa espírita como um porto seguro para que esses animais, no momento do desencarne, também possam receber os primeiros socorros ali, antes de ir para o plano espiritual, né? E o trabalho mediúnico ele poderia ser uma porta para isso, né? Uma coisa que a gente precisa ir desmistificando aos poucos e acrescentando essa temática, né? Essa ética animal, cada vez mais para os centros espíritas, para os dirigentes, para os frequentadores, para os expositores doutrinários, né? Para a gente ir construindo essa paz para todos os seres, para que o espiritismo um dia, né, o movimento espírita algum dia seja conhecido nessa lista, né, aqui como tradições cristãs contemporâneas que são vegetarianas, que prezam pela alimentação vegetariana pura, e não somente alguns adeptos que falam sobre isso, como o MOVE, por exemplo, né? Isso aí. E tem diretrizes para isso, né, que a gente coloca na ética animal espírita. A gente precisa, enquanto expositores, coordenadores de atividades espíritas, ampliar o vocabulário, né? Não só falar Uhum, para o humano, falar também para os não humanos, ampliar esse vocabulário. A gente precisa também que as cantinas, almoços espíritas coloquem ali a alimentação vegetariana pura, estrita, né? A gente precisa
nas atividades de evangelização, de mocidade, de juventude, incluir ali dinâmicas não especistas, educação não especista ali. A gente precisa que as federativas, as associações médico-espíritas façam cartilhas de orientação nutricional vegetariana para os seus adeptos. A gente precisa de mais livros, né, sobre essa ética animal, sobre Jesus como não consumidor de animais. A gente precisa de mais obras sobre isso. Tem várias diretrizes, né, vários caminhos aí para a gente alcançar uma cultura não especista, ou seja, uma cultura de ética divina, né, com base em Jesus, como estamos conversando aqui. Então, assim, há várias maneiras de fazer isso acontecer, várias maneiras, né? Então, fica a dica, né? Fica a dica. Você só fica a Isso. dica. Então, agradecemos muito ao Rafa, primeiramente, por ter aceito o convite de estar aqui, né? E a todos que estiveram presentes conosco, muito obrigada. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E a nossa live vai ficar gravada, a parte 1, a parte 2, no nosso IGTV. E não perca, segunda-feira, a nossa Move Live especial com o Padre Paulo César, que vai estar conosco, discutindo um pouquinho, conversando um pouquinho sobre o Laudato Si e sobre outros assuntos relacionados a catolicismo, espiritismo, enfim. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Um abraço fraterno, até a próxima. Fiquem com Deus também. Paz e bem. Paz e bem.